Então, o quanto a gente tem ainda nessa sociedade patriarcal esse tabu com relação até a falar sobre a palavra menstruação também. Inclusive, até quando eu fui escrever a frase, né, correlação entre os ciclos, eu não ia botar menstruais, eu ia botar ciclos femininos. Depois eu digo por que não, né, falar os ciclos menstruais. Então, o quanto ainda até nós temos esse tabu de falar sobre esse assunto também, diretamente, na verdade, e o quanto nós mulheres nós temos essa diferença no nosso organismo que nos traz o poder de gerar, o poder de criar, o poder de parir, certo? E isso vem através desse nosso sistema de reprodução, mas que também envolve todo o nosso sistema e o nosso jeito de ser, às vezes, ou o nosso jeito, na verdade, envolve a nossa saúde física, mental, certo? Junto, porque tudo é integrado, né? E o que a gente pode trazer aqui, ó, que nós não somos lineares, que a nossa produtividade, a gente pode enxergar ela como uma produtividade, como com um olhar vendo o ciclo, que nós somos cíclicas. Por quê? Porque nós temos fases, assim como as fases da Lua. Por isso que eu trouxe ali fases da Lua, porque a gente tem esse mesmo ritmo dentro do mês. Nós temos 4 fases dentro do mês, assim como as 4 fases da Lua. Até falam a mulher de fases, né? Mas, na verdade, a gente não pode olhar isso como um ponto ruim. A gente precisa aprender e conhecer essas fases e aproveitar para nos autoconhecer dentro dessas fases. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, um pouco desse conhecimento, para que vocês já possam ir começando a se perceber. E mais adiante a gente pode vai vir a falar isso em treinamentos específicos que eu vou trazer para vocês, para a gente aprofundar esse conhecimento, para a gente aprofundar esses saberes e entrar mais a fundo em tudo isso que eu vou trazer aqui, tá? É bem interessante. Então, compartilha aí com as amigas, coloca coraçãozinho e vamos juntas aqui falar aí sobre esse tema super legal, super profundo para nós mulheres. E para os homens que estão nos acompanhando também aqui, porque aí eles também vão entender um pouquinho mais desses nossos ciclos, tá? Então, olha só, nós temos essa relação com os ciclos porque nós somos seres vivos, certo? Então, não só nós mulheres, os homens também acompanham os ciclos da Lua, e eles podem até utilizar os ciclos da Lua. Só nós temos essa diferenciação que a gente também tem, claro, o sistema reprodutor que traz o ciclo menstrual e essa fase de transição entre todo o processo faz com que seja, bem dizer, ele ande no ritmo das fases da Lua. Então, quem não menstrua mais, por exemplo, ou quem usa um anticoncepcional, alguma coisa que não está deixando, por exemplo, por algum motivo, que qualquer for, tá? Que esteja na menopausa, também aí pode acompanhar as suas fases pelas fases da Lua. Aí, em vez de observar especificamente a menstruação, olha as fases da Lua, para esse acompanhamento do seu ritmo e do seu jeito de ser e de estar fisicamente e emocionalmente,
É muito legal. E a gente pode trabalhar isso não como um olhar assim, eu sou assim definitivamente por causa dessas fases da Lua. Ao contrário, tu vai olhar as fases e o que eu vou falar aqui e vai poder acompanhar e vai poder aproveitar essas potências, essas especificidades, esses momentos de cada fase para te planejar e agir e usar essas facilidades que tu vai ter, essas características mais acentuadas nas fases da Lua de forma mais equilibrada e aproveitar mais isso, em vez de ficar, como se dizendo, se reprimindo. Ao contrário, tu vai poder aproveitar mais e viver com mais equilíbrio, certo? Então, o que eu vou dizer para ti aqui mais? É que tudo isso tu vai poder trazer ao teu favor. E respeitando esses nossos ciclos, não vendo a menstruação como algo ruim. Porque muitas vezes a gente diz, não, agora estou menstruada, que coisa. Ou até usa de artifícios para não menstruar mais. Tem mulheres que fazem isso. E o quanto essa tua relação com esse dom, na verdade, isso que está inato da mulher em ti, tu tá querendo deixar de lado. Ao contrário, a gente precisa repensar, realinhar e acolher para que tu viva melhor o teu feminino, para que tu reconecte com o teu feminino. E a partir daí, tu vai ter uma melhor relação contigo mesma, mais resultados, mais qualidade de vida, certo? Porque nossa ciclicidade é algo natural e não pode ser visto como desagradável. E muitas vezes tu vê quem é que aqui de vocês que quando iniciou a menstruação disseram algo de negativo, ou ao contrário, quando tu iniciou a menstruação disseram agora tu mudou muito, tu tá mocinha, mas aí parece que tu tem que ficar aquela pessoa comportada, que não tem que ser mais aquela pessoa mais criativa, aquela criança que tu era, parece que também está sendo bloqueada, porque tu não pode mais ser aquela menina mais expansiva, mais despachada, porque agora tu é mocinha, agora tu tem que te comportar. Então até isso vem da nossa sociedade patriarcal até então, né? Que agora aos poucos está mudando com esse nosso movimento, com esse nosso olhar, certo? E nós então, nós somos cíclicas, criativas e intuitivas. Nesse ponto, a gente pode olhar para esses nossos ciclos como algo bom para nos ajudar nesse sentido. Outra coisa, antes de eu entrar agora nas fases, porque em seguida eu vou falar para vocês de cada fase menstrual e o que ela vai te dizer com relação à tua... o que vai te trazer de mais ponto forte e o que te traz de mais de dificuldade nesses períodos, para que tu possa aproveitar essas fases, esses ciclos, de uma maneira mais saudável e produtiva. Porque nós não somos lineares, né? O homem tem essa facilidade de ficar mais estabilizado durante o mês, porém nós temos mais altos e baixos por causa dos hormônios também, certo? Que vão se alterando durante essas fases. E claro que eu já falei aqui, quem não menstrua mais pode usar essas bases através das fases da Lua, porque também elas andam do mesmo ritmo. Porque nós somos seres vivos. E tudo, se tu observar, é o mar, é a natureza toda, as árvores, as plantações, tudo andam em torno, né? Elas têm ciclos de acordo com a Lua. Então nós somos seres vivos, também temos essa influência. Aqui. Então,
para a gente reconhecer mais, a gente aproveitar mais esses momentos e nos conectarmos com essa força, esse poder natural, né? A gente vai então observando e respeitando todas as nossas fases. Deixa eu ver aqui uma coisa. E aí, meu computador deu um problema. Ok, então, primeiro eu vou dizer para vocês aqui o primeiro período que nós temos, o período menstrual, se chama fase lútea e ela é relacionada com a lua nova. Nessa fase, a gente está mais retraída, então é a fase da retração. Ali a Gi colocou, tudo é ligado com a lua, realmente. Se tu observar, né, plantações, o corte das árvores, a poda, né, enfim, tudo, a maré, né, a natureza, os animais se movimentam através, né, para procriação, as baleias mudam de lugar, né, por causa daquela fase, né. A Gi colocou, se a mulher está para ter bebê e troca a lua, pode ser que nasça. Isso, Gi, bem lembrado. Realmente, tanto é que isso é um aprendizado que já vem da nossa ancestralidade há muitos e muitos anos e a gente foi perdendo essa conexão e essa sabedoria, certo? E isso pode ser resgatado e a partir desse conhecimento dos nossos saberes femininos e de nós nos reconectarmos com o nosso feminino, porque a gente foi deixando essa necessidade de querer atender o trabalho e claro, buscar os nossos espaços dentro dessa sociedade patriarcal, ao invés de a gente olhar e observar o equilíbrio das energias nossas, que é energia feminina e masculina, yin e yang, no caso a feminina, né, yin e yang, masculina, a gente começou a querer entrar muito e buscar muito se igualar à energia masculina, buscando muito fazer coisas de forma muito imposta, muito de fazer demais, de buscar agir com muito mais força, e isso fez com que a gente saísse desse equilíbrio e perdesse também essa conexão com o nosso feminino. Não que a gente não possa agir e buscar e fazer as nossas coisas e fazer o que precisa ser feito. Sim, mas a gente precisa olhar para os nossos ciclos e apropriar disso com sabedoria e aproveitar disso para viver bem melhor a nossa vida. E também ter um pouco de olhar através desse ciclo, a gente pode olhar e nos conhecermos mais. Então, dentro da lua nova, a lua nova ela sugere já um momento de retração. De quê? De recolhimento. E nesse momento a gente está, no caso, muitas mulheres, claro que podem até estar menstruando na lua nova, mas não significa também que tu vá menstruar na lua nova, certo? Mas ela é o alinhamento, no caso, desse ciclo do período menstrual. Então, quem, por exemplo, não menstrua, pode olhar a lua nova também como esse momento, como se estivesse num período menstrual, por exemplo. Tá? E aí, então, é um momento em que a gente vai estar com menos energia, com menos disposição, mais reflexiva, certo? E esse momento é um momento propício para tu fazer revisão de planos, para tu olhar mais para como está andando o teu trabalho, para revisão daquilo que tu precisa planejar, fazer uma definição de metas, por exemplo, porque aí tu tá num momento de mais reflexão. Então esse momento é um momento de acolhimento, é um momento de que tu está
né, com menos concentração e menos foco para agir, principalmente, mas tu pode aproveitar esse momento do teu mês para fazer planos, então, porque tu já está mais reflexiva realmente, certo? Então, quem puder aproveitar esse momento para fazer esse movimento, melhor. Então, em vez de tu agendar ações que te exijam mais tomadas de posicionamento para agir, de comunicar, tu não usa nesse momento. Se tu puder organizar, claro que se tu está trabalhando em empresa, se tu está diretamente ligado em alguma atividade que precisa tu te expor, tu falar, tu definir, fazer algo que envolva mais a mão na massa, nesse momento seria adequado tu não fazer tanto. Então é isso que a gente pode observar. Se tu é empreendedora e pode organizar as tuas ações, deixa esses dias para um momento de mais alinhamento do teu trabalho e coloca a tua ação para o próximo período. Entende? É essa a lógica, é essa a análise que tu pode ir fazendo. E ao mesmo tempo também, depois nos meus treinamentos e de repente com vocês mais adiante, a gente vai trabalhar a mandala lunar. A mandala lunar, ela até eu não trouxe ela aqui, é uma ferramenta que a gente preenche. Não sei se vocês já conhecem, quem tá aqui já usou a mandala lunar. A mandala lunar, então tu marca lá o dia, a gente tem as fases da lua, todos os dias do mês ali, e também tu vai marcar o dia em que tu menstruou, por exemplo, se tu menstruou ali, e depois tu vai marcar também nela, naquele mesmo dia, no final do dia, como é que tu tava naquele dia, né? Em relação à análise que tu quer fazer de autoconhecimento. Bem interessante isso. E aí ali também tu já vai enxergar em que fase da lua estava, para comparar com a fase da lua, certo? É muito bom para a gente buscar reconhecer e nos autoconhecer para podermos perceber depois nos próximos meses nossos planejamentos, as nossas tomadas de decisão, em qual período fica melhor e aquilo que como é que está a tua emoção, se ela está sendo interferida por esse momento ou não, né? Então é uma forma de se autoconhecer bem importante também. Quem é que vocês já usaram? Alguém falou aqui? Não, né? Então a gente vai aprender também a trabalhar com a mandala lunar nesses nossos caminhares aqui das donas do tempo. Maravilha? Vai ser muito bom, né? Então, a gente falou aqui do período menstrual, que é essa fase lútea, que nos traz a lua nova como referência. Depois a gente tem o período pós, né, menstrual, que é o pré-ovulatório, que é o momento em que é relacionado com a lua crescente. Nesse momento já não tem mais aquela retração, já tem uma expansão, porque aí a gente já está mais disposta, a gente já está mais cheia de energia, de coragem, e aí a gente pode colocar os nossos projetos para fora, a gente já começa a ter mais facilidade para agir, para ter mais envolvimento com outras pessoas, apresenta mais dinamismo também. A gente consegue colocar mais a mão na massa nesse período. E também a gente vê ali, ó, pode colocar as coisas a funcionar e a gente pode usar isso ao nosso favor. Então, se tu puder planejar com que nesse momento, que seja ou na lua crescente ou no momento em que tu depois, né, do período ali, depois, de repente no 14º dia após a menstruação, que é, bem dizer, a fase folicular que chama, aí essa fase é a fase em que tu tá mais ativa. Então aproveitar essa fase, aproveitar esse momento é que é o legal, certo? Porque aí tu pode
te alinhar com relação ao teu planejamento e a tua produtividade. Por isso que eu falei lá na nosso tema, é qual a relação que tem então, né, os nossos ciclos menstruais, os ciclos lunares e a nossa produtividade. É isso, é tu poder aproveitar, começar a te perceber mais, começar a te olhar mais nessas fases, ou a fase da lua para quem não menstrua, né, ou a fase em si do período menstrual. E aí a gente pode depois trabalhar com a mandala lunar, que é isso que nós vamos mais adiante, eu vou trazer em treinamento para vocês, assim como outros resgates do feminino que a gente vai trabalhar muito profundamente. Além disso, depois desse período aí que tem a fase da lua crescente, que é a fase da expansão, a gente ainda continua numa fase de expansão que é a ovulação em si. É o período fértil. É o período em que tu tá mil ali, né? Tá a onça aqui, ó, tá a leoa. É o momento em que tu tá ali disposta até na fase, é o momento em que a mulher vai também ter mais aquela vontade de relação sexual. Por quê? Porque ela vai querer, né, procriar, é a natureza, certo? Então, também é a fase do agir, é a fase do magnetismo, é a fase da comunicação aflorada, da escuta ativa, é a fase de colocar o teu projeto no mundo, é a fase de tu, né, querer criar. Olha só por quê? Porque nós estamos ali com o nosso poder de criação, né, de gerar. Por quê? Porque ali está a fase, né, de tu colocar o teu ser no mundo. Então o teu corpo está preparado ali para receber e para gerar. Então por isso que essa é a fase em que tu está ali pronta para colocar os teus projetos no mundo. Então que tu aproveite essa fase e veja, né, e te veja se realmente tu está. Compara depois, começa agora, depois dessa live que nós estamos fazendo aqui, começa a comparar a lua cheia, porque a lua cheia nesse período também está alinhada com essa fase. Não significa que tu vá estar na fase ovulatória na lua cheia, mas pode acontecer e isso é muito bom, melhor ainda, certo? Melhor ainda. Mas se não acontecer, o que tu pode observar é que na fase ovulatória tu vai estar com essa potência mais aflorada. E aí tu começa a te observar e ver o que tu, qual é começa a olhar ali nesse período e enxergar como é que tu está. Aí, como eu disse para vocês na mandala lunar, depois nós vamos aprender a enxergar como é que está a minha saúde, como é que está o meu sono, como é que está a minha disposição. Tudo isso a gente pode olhar nessas fases e verificar depois de mais de um mês anotado qual é a relação e se há uma repetição de padrão. E a partir daí tu pode ir ressignificando várias coisas e te autoconhecendo para também poder se programar e poder planejar as tuas ações, poder conversar com as pessoas com mais entendimento também, porque os teus diálogos vão ser melhores. Porque no momento em que tu não estiver tão disposta, tu já vai estar atenta a isso. Bom, agora eu preciso me recolher ou não, né? Bom dia, Vivi. Bom dia, Dê e Érica. Sejam bem-vindas. Então, gurias que chegaram há pouco, nós estamos aqui então falando da relação com o nosso ciclo menstrual, as fases lunares e a nossa produtividade. Então aí, o quanto isso interfere, tudo interfere, e a fase da lua interfere nas nossas ações, as nossas reações no nosso todo, porque nós somos seres da natureza e a gente acaba deixando isso de lado. Não é, não, ao contrário, a gente precisa olhar para isso, porque a lua também está aí nos interferindo. Então hoje nós estamos na lua nova. Quem não menstrua ainda, né? Como eu falei, então a lua nova
é a fase de retração, é o momento em que tu tá lá no momento de reflexão, de poder até colocar os teus projetos em alinhamento, parar para pensar as estratégias, parar para pensar aquilo que realmente faz sentido, né? Na fase pré-ovulatória, que é a fase da expansão, da lua crescente, daí então tu começa a ter mais disposição para agir e para tomar as decisões. A ovulatória é o momento em que tu pode colocar os teus projetos também com muita força, tu vai ter uma facilidade de comunicação, uma predisposição para fazer as coisas, para programar atividades para fazer coisas com mais intensidade. Essa é a fase que tu precisa aproveitar, certo? Aí, depois vem a fase pré-menstrual, que é a fase folicular. Nessa fase é a fase da lua minguante. Isso, essa é a fase da lua minguante. E é nessa fase em que a gente aí vai estar menos disposta. Vai ser outra fase de retração. Então tu viu lá que a gente teve uma fase de retração, né, que é quando nós menstruamos. Depois nós tivemos uma fase que é a fase pré-ovulatória, que é a expansão. Depois a ovulatória, que é a expansão de novo, que é na lua cheia, né? Acho que eu esqueci de falar a lua. Na ovulatória é a lua cheia, né? Isso tem tudo a ver, tudo conectado. E a pré-menstrual é a lua minguante, certo? Claro que, quem entrou aqui por último, elas não estão realmente, por exemplo, tem muitas vezes as mulheres estão andando junto com as fases da lua, certo? Mas muitas vezes pode acontecer que não. Então, nesse caso, tu observa sempre a tua fase, a fase da tua fase menstrual, do teu ciclo, certo? Onde tu está indo onde tu está nesse mês é a fase onde tu está com mais disposição ou não para certas atividades. E essa é a fase que tu precisa aproveitar, nesse momento é que tu precisa aproveitar para as tomadas de decisão mais assertivas. Por exemplo, na fase pré-menstrual, que é a fase onde a gente está ali com aquela dita TPM que o pessoal fala tanto, né? Que dizem, nesse momento tu vai estar com a tensão pré-menstrual. Mas na verdade, essa fase é uma fase em que a gente está com os hormônios mais aflorados e a gente precisa ter mais uma redução do ritmo. Exige uma necessidade de mais descanso. E a gente acha que tem que fazer, que tem que dar conta, que tem que correr, que tem que sim, que não pode parar, e a gente fica daí muitas vezes até irritada com isso e coloca aí vem problemas até com relação a cólicas muito fortes ou irritação muito forte. Quando tu está em desequilíbrio exagerado, seja por cólicas muito fortes ou por irritação muito exagerada, pode ser que tu não esteja equilibrada, talvez até na alimentação, que daí é um outro fator, que aí eu não vou entrar aqui, mas que é importante tu buscar, mas também com relação ao teu olhar interno, porque muitas vezes a TPM, ela traz o poder da intuição pra gente, e a gente acaba não percebendo isso. Isso foi uma chave bem importante que virou para mim, que eu aprendi e que quero trazer para vocês, que essa fase, que é a fase da lua minguante, que é relacionada com a fase pré-menstrual, é uma fase em que a gente começa muitas vezes a querer colocar tudo para fora, a brigar. Mas por quê? Porque você está vindo de dentro para fora, aquele teu olhar que por vezes tu não está enxergando nas outras fases, e é nesse olhar, nesse momento, é que tu pode observar e olhar para tua intuição com mais sabedoria.
Porque a partir desse momento é que tu tá conseguindo enxergar coisas que às vezes tu não está enxergando antes. E aí tu tá tendo aquela coragem às vezes de falar, ou aquela irritação, aquilo que tá te irritando nesse período pré-menstrual, por vezes é alguma coisa que tu não está olhando nos outros períodos, certo? Então que tu possa nesse momento parar para enxergar e começar a fazer um resgate, a reconectar-se contigo mesma. Em vez de ficar lá no TPM de tensão pré-menstrual, coloca o T de tempo, o P de pra e o M, mim. Tempo pra mim, certo? Porque esse é o tempo que tu precisa para o teu autoconhecimento e também para implementar as mudanças necessárias para que tu enxergue e olhe se que isso que tu tá te incomodando, o que será que é? Será que então de repente eu preciso realinhar, eu preciso recomeçar, eu preciso limpar nesse momento dessa fase, da fase pré-menstrual, é um momento de limpeza, é um momento da lua minguante, em que tu pode pegar, está minguando, então tu vai lá e faz a tua limpeza na casa, tu vai limpar os teus papéis, tu vai fazer a mexida que precisar fazer, certo? Depois nós vamos falar isso mais profundamente, esse assunto que eu adorei, que tem os arquétipos. Os arquétipos dessa fase, eles trazem também uma interpretação muito profunda. Então nós vamos trabalhar isso nos nossos treinamentos e aí eu vou trazer para vocês os arquétipos, nós vamos trabalhar a mandala lunar, vai ser muito interessante para a gente aprofundar tudo isso. Mas vocês já peguem esses conhecimentos de hoje aqui e já comecem a aplicar. Inclusive, essa época então da lua minguante, seja para quem não menstrua, né? Então já aproveita essa fase também para esse momento, para olhar para a tua intuição, para olhar o que está vindo para ti de ideias aí, de questionamentos, de irritabilidade, né? Com um outro olhar. Em vez de te irritar com as coisas, começa a olhar, bom, isso eu me irritei, tá bom, e agora o que eu faço com isso? Certo? Porque tu tem esse poder de se reconectar e esses ciclos são importantes para nós. Então, em vez de tu te ir contra com eles, ir contra a tua menstruação, ir contra tudo o que tu tá aprendendo e tu tá recebendo da natureza de informação, pega isso ao teu favor e aproveita e traz esse saber feminino para te reconectar contigo mesma, certo? Então vocês viram o quanto a gente tem de potência aí que a gente às vezes não está aproveitando? Pois é. Então é isso. Vamos lá, ó, recapitulando, né? Ovulação, não, vamos lá para a parte inicial que eu peguei aqui, ó, pré-menstrual. A pré-menstrual, tu tá lá, pode se conectar com a lua nova, e é a fase da retração. A pré-ovulatória, que é a lua crescente, nós estamos em expansão. A ovulatória também é expansão, que é a lua cheia. Bom dia, Ju! Seja bem-vinda! E a pré-menstrual, que é a fase da lua minguante, que é a fase em que a gente precisa se olhar também para dentro, se reconectar, certo? Então, que tu possa aproveitar. Quem entrou por último aqui, a live vai ficar salva, tu aproveita. Então, esses conteúdos todos, eles fazem parte de uma reconexão com o nosso saber feminino, uma reconexão com nós, com o nosso sagrado feminino, para que a gente veja e reconheça e acolha todos esses nossos momentos do nosso ciclo e que tudo isso é fundamental para o nosso autoconhecimento, o resgate do nosso poder pessoal e, consequentemente, potencializar a nossa produtividade e gerando mais equilíbrio e mais qualidade de vida, certo? Então, a partir disso, a gente vai se reconectar mais e trazer mais benefícios para nós. Beleza?
E aí, então, para vocês aqui que acompanharam, que palavra que vocês trazem aí desse panorama que eu trouxe para vocês? Vocês se reconectaram, gostaram? Coloquem aí para mim qual foi a palavra principal para ti. Qual foi a palavra principal para ti hoje aí nessa nosso café? O que trouxe de insight, de ideias? Diz aí para mim. E Ju, nós falamos aqui, eu fiz agora um fechamento já, mas depois tu aproveita e, e assiste lá o que a gente deixou gravado. Ah, tempo pra mim, muito bom, Dê. É isso aí. Porque, né, nessa fase toda, tu vê, a gente teve essas 4 fases da Lua e a gente, basicamente, tu falou a chave, que é que a gente precisa ter esse tempo para se olhar. E a fase principal ali dessas 2 últimas fases, que é a pré-menstrual, que é a mais chatinha, né? E a menstrual, são tempos de olhar para dentro. E a gente às vezes não quer aceitar. E a gente quer seguir aquele ritmo de produtividade do sistema patriarcal, de querer fazer e não parar para se olhar, né? Então, o quanto a gente precisa enxergar esse movimento feminino como algo que nos traz essa reconexão para olhar para dentro. Porque depois, e outra coisa que eu não falei, usar esse momento é olhar para nossa criatividade também, porque nós somos seres que temos o poder da criação, da geração. Por quê? Mesmo a mulher que não teve filhos, ou que não quis ter, ou que até não tem mais útero, estava ali e ainda tem esse poder. Por quê? Porque a gente tem o poder de gerar uma vida, certo? Então, esse poder de gerar é o poder de criar, de criatividade. E que muitas vezes a gente tolhe essa criatividade, a gente acaba não querendo olhar e liberar ela. Então, que tu aproveite essa tua criatividade, esse teu potencial, que muitas vezes está ali e a gente acaba deixando ele de lado. A gente não olha e não acolhe, né? A gente só quer tocar ficha e fazer as coisas, às vezes, sem parar um pouquinho para pensar, certo? Então, que a gente possa ter esse tempo pra gente. Isso mesmo. Seja bem-vinda, Ângela. Que bom te ver aqui. Então vamos encerrando, pena que já estamos no finalzinho, mas aí tu aproveita lá, quem chegou por último, e vai lá e assiste toda a live que a gente falou sobre qual a relação entre os nossos ciclos menstruais, as fases da lua e a nossa produtividade. Agradeço muito, muito, muito as participações de todas vocês aqui. Nosso café estava super, super poderoso, cheio de mulheres aqui que fizeram já esse movimento junto com a gente, donas do tempo, donas da vida. Então que venham aí aproveitar muito e se conectar com essa essência, com esse sagrado feminino que vai te trazer muito, muito mais benefício para a tua vida, certo? Um grande, grande beijo e quem puder tirar um print e colocar lá @Jurema Gates nos seus stories e dizer o que trouxe para ti esse café de hoje. Aí. Valeu, valeu, gurias. Sejamos donas do tempo. E outra coisa. Quem ainda não está no grupo Donas do Tempo, vai lá no link da minha bio e entra lá e aproveita no nosso grupo Donas do Tempo, certo? Toda semana agora também tem no nosso grupo uma meditação especial para vocês, certo? Ontem eu já coloquei lá e quem entrar ainda essa semana, eu vou mandar a meditação de forma individual, tá bom? Agradeço as participações, beijo grande, fiquem com Deus. E coloquem lá também na descrição desse vídeo o que acharam lá, como é que foi para vocês também, né? Para compartilhar, comentem, isso ajuda bastante aqui para que outras mulheres venham se conectar com esse conteúdo, certo?
Um beijo grande.